Bom, pessoal, dando continuidade aqui na nossa aula, vamos lá. Quando a gente fala, então, qual o objetivo do marketing, do design, o que é isso? O nosso objetivo sempre vai ser entender e prever a razão ou o comportamento de compra do nosso consumidor. Seja por questões comerciais, de marketing, seja por uma questão de política pública, de leis, de educação. A gente está sempre procurando entender o comportamento do consumidor e fazer com que esse consumidor sinta a experiência da compra. Tá? Então sempre a gente vai ter alguns elementos que vão ser fundamentais nessa compreensão. Tá? Então quando a gente fala que a minha experiência é entre empresas, eu tenho um comportamento. Se eu falo que a minha experiência é em relação ao consumidor, nada mais o marketing nada mais vai fazer do que buscar coordenar esse comportamento entre a empresa ou o consumidor. Tá? Como assim, Leandro? Entre empresas, né, o B2B, e entre consumidores B2C. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo que todo mundo está no processo de compra, que tudo é o processo de compra. Então eu tenho processos de compra entre empresas, processo de compra entre empresas e consumidor. É isso que a gente procura estudar. Então lembrando lá aquele princípio do marketing. O princípio do marketing vai dizer que o nosso objetivo é satisfazer as necessidades e os desejos do consumidor através da produção de produtos ou de serviços. Tá? A gente sempre vai estar buscando satisfazer algum tipo de necessidade. Beleza. Aí vem aqui, ó. Qual que é o princípio disso tudo? Definição, tá? Não é para decorar, mas sim para a gente entender. Cabe à empresa cumprir de forma competente as suas atividades funcionais. Isso significa desenvolver e fornecer bens e serviços que garantam e conquistem novos consumidores. Isso significa o quê? Conhecer o nosso consumidor para que ele sim tenha as suas necessidades, os seus desejos atendidos e a partir daí não queira buscar um novo fornecedor. Eles querem que eu seja sempre o seu fornecedor. Quando a gente tem fidelidade de uma marca, é isso que acaba acontecendo. Se eu estou habituado a comprar, sei lá, sabão em pó Omo, o meu hábito de comprar aquele produto faz com que eu descarte outros produtos que substituam ele. Tá? Uma outra coisa importante que a gente vê são as necessidades de Maslow. Vocês já vão entender isso já já. Num primeiro momento a gente diz o seguinte: existem 5 necessidades que Maslow define na nossa vida. A gente tem necessidades básicas, necessidades de segurança, de amor ou social, necessidade de estima e necessidade de autorrealização. Tá? Não necessariamente a gente vive uma de cada vez. Muitas vezes a gente vive mais de uma ao mesmo tempo, a gente vive várias ao mesmo tempo. Mas de uma maneira geral, nós enquanto seres humanos, quando eu coloco isso dentro de uma pirâmide, vamos analisar como que é a pessoa dentro dessa pirâmide de Maslow. Tá? A necessidade básica de qualquer ser vivo: respirar, comer, beber, de vez em quando transar e também dormir. Beleza. Isso eu quero, o meu cachorro quer, o meu gato quer, qualquer ser vivo quer. Vocês concordam comigo? A partir do momento em que eu tenho essas necessidades básicas supridas, eu passo para um segundo estágio, onde eu quero necessidade de segurança.
eu quero ter uma casa para eu morar, eu quero ter um emprego para eu pagar minhas contas e para que eu viva minimamente bem, eu quero ter saúde, alguns recursos e alguns bens para mim. Quando eu falo aqui necessidade de uma casa, gente, não pense assim, eu quero uma casa com um quarto para cada um, eu quero uma piscina. Não é nesse sentido, tá? É a necessidade de você ter um teto para você sobreviver. É um lugar que te dê segurança, onde você fala assim, essa aqui é a minha área. Isso aqui é a minha... o meu refúgio, é o meu canto seguro, tá? Todas essas necessidades são necessidades primárias. A partir do momento em que eu tenho essas necessidades primárias minimamente supridas, eu passo a ter as necessidades secundárias, que é a necessidade de amor, necessidade de estima e necessidade de autorrealização. Aí que vira, tudo começa a acontecer mais ou menos ao mesmo tempo, tá? Necessidade de amor ou necessidade social são aquelas necessidades onde eu não estou fazendo isso sozinho. Eu vou fazer um churrasco com os amigos, eu vou me encontrar, eu vou comer uma pizza. Eu faço parte de algum grupo dentro da minha sociedade. Eu me sinto incluso dentro de um determinado grupo. Eu tenho alguém para eu dividir os meus problemas, o meu dia a dia, né? Isso é a minha necessidade de amor ou a minha necessidade social. A minha necessidade de estima, ela está ligada diretamente ao fato de eu me sentir bem, de eu me sentir realizado, de eu ser reconhecido. Então eu quero ter uma roupa nova, eu quero cortar o cabelo, eu quero frequentar uma academia, coisas que nós fazemos no dia todo. Tá? Coisas que a gente faz, coisas que estão no nosso dia a dia normalmente. E a necessidade da autorrealização. Então eu quero ter um puta de um emprego, eu quero ter um carro muito legal na minha garagem, onde eu vou olhar, não é mais aquele carro, eu quero ter um carro, eu quero ter o carro na minha garagem, eu não preciso falar uma Ferrari, mas eu quero ter um carro com ar-condicionado, com direção hidráulica, porque eu mereço. Lembra da história do eu mereço? Olha ela aqui concretamente aparecendo pra gente. É a necessidade da autorrealização, beleza? O consumidor em si, ele é aquela pessoa que ele vai comprar bens e serviços para uso pessoal ou para alguém, normalmente para uma terceira pessoa. Que normalmente, se eu estou comprando isso para alguém ou para mim mesmo, aquela pessoa que eu estou direcionando o produto é o meu consumidor final. Já quando eu estou falando para a empresa, eu estou falando de ideias, de experiências para instituições que não necessariamente têm um fim lucrativo. Tá? São empresas de qualquer segmento, com ou sem fins comerciais. Elas precisam comprar um produto, um equipamento, elas têm que comprar alguma coisa, elas também exercem essa relação de troca. Em relação ao consumidor final, que aí é o nosso foco principal, a gente tem que pensar o seguinte: eu tenho papéis assumidos em relação às pessoas. Tá? Eu tenho aquela pessoa que é o iniciador do processo, eu tenho aquela pessoa que ela é a influenciadora, o decisor, o comprador e o usuário final. Isso pode ser qualquer uma dessas pessoas, qualquer indivíduo que esteja envolvido no processo, e qualquer um dentro de uma família, dentro de uma casa, dentro de um condomínio. Qualquer pessoa pode ser o iniciador, pode ser o influenciador, o comprador, o usuário, tanto faz, tá? Não estereotipize o negócio e fale, o comprador, o influenciador é fulano, o iniciador é beltrano, o usuário é cicrano. Não é nesse sentido, tá? Essas imagens são simplesmente para ilustrar.
O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o iniciador é aquela pessoa que efetivamente começa o processo de compra. É ela que por algum motivo vai virar e vai falar: nossa, nós precisamos desse negócio. Nós precisamos de azeite, por exemplo. Sei lá, peguei um exemplo qualquer. Tá? Então, partindo do nosso exemplo, azeite, o iniciador é aquela pessoa que vira e fala: acabou o azeite. Eu não preciso virar e falar: Leandro acabou o azeite, ou Giovana acabou o azeite, ou fulano acabou o azeite. Não, qualquer pessoa que vire e fale o azeite acabou, ele é o iniciador do processo. Tá? Depois vem o influenciador. A partir do momento em que eu decidi que eu vou comprar o azeite, o influenciador pode ser qualquer pessoa que vire para mim e que exerça alguma influência nesse processo. Então, sei lá, eu chego no mercado e falo que eu quero comprar o azeite Galo. Minha mulher vira para mim e fala: não compra Galo, compra Andorinha. Isso é uma influência, ela passa a ser uma influenciadora nesse processo. Tá? O decisor é aquela pessoa que efetivamente decide qual produto vai levar. Então, no caso do azeite, tanto eu quanto ela, um dos dois pode virar e falar: não, eu vou levar esse azeite XPTO aqui por conta dessa característica. Eu posso me levar pelo sabor, pelo fato de ser virgem, de ser extra virgem, de ser filtrado 20 vezes, de custar 10, 15, 20, 30, 50, 200 reais. Eu vou me deixar levar por uma situação de acordo com aquilo que eu julgo é necessário. Tá? O comprador pode ser a mesma pessoa que decidiu, ou pode ser um terceiro, ou pode ser o influenciador, é efetivamente quem vai pagar a conta. E o usuário é aquele que efetivamente consome aquele produto. Aí, se for mais de uma pessoa que consome, o azeite não é só uma pessoa. Beleza. O azeite pode ser consumido por mim, pela minha esposa, pela minha filha, por N pessoas. Ok? Se eu pegar aí um produto muito específico, fralda descartável, o iniciador passa a ser aquela pessoa que vira e fala: a fralda acabou. O influenciador, aquela pessoa que vira e fala: não compra tal marca porque o nenê fica assado. O decisor é aquele que vira e fala: então eu vou levar essa marca aqui. O comprador é aquele que paga, e o usuário, nesse caso, não sou eu que iniciei, ou que influenciei, ou que decidi, ou que paguei, mas sim aquele que vai usar o produto efetivamente. Tá? Então eu posso ter uma pessoa só envolvida no processo, 2 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, uma comunidade inteira envolvida no processo, sei lá, depende do sistema que eu vivo. Tá? É importante a gente identificar quem é quem dentro desse processo, porque a nossa embalagem ela vai ter que ser construída de acordo com isso que a gente está vendo, ou de acordo com o que esse produto influencia diretamente o consumidor. Beleza? Então eu tenho papéis e valores que vão influenciar no meu processo. O papel assumido, ele pode vir a partir do usuário, do comprador e do pagante. Acabei de falar isso para vocês. E os valores? Os valores são aquelas características que vão influenciar a compra em si. Então, para o usuário final, é muito mais importante, de repente, o desempenho do produto, ou um aspecto emocional ou social, um status, uma autorrealização, algo em relação à sua imagem. Por quê? Porque não é ele efetivamente quem está pagando. Ele não está nem aí, muitas vezes, entre aspas, né, para o valor daquele produto. Ele está preocupado em como aquilo vai suprir a uma necessidade dele. Se eu tenho como usuário final o comprador do produto, ele vai estar preocupado às vezes com outras características, como por exemplo, se ele foi bem atendido na loja, se ele teve
Se foi conveniente a compra daquele produto, estava próximo à loja que ele comprou, ele não teve que ficar se deslocando. Se era um serviço personalizado, a experiência da compra que ele teve. Já para o pagante, a questão preço, crédito, financiamento. Então, para cada tipo de papel que eu tenho, eu vou ter determinados valores que vão influenciar mais ou menos no processo de compra desse meu consumidor. Tá? O papel do cliente é óbvio que ele vai ser voltado, a empresa vai voltar o seu esforço para muitas vezes o usuário final. Tá? O que isso quer dizer? Na hora que a gente, e aí efetivo na nossa área, né, nós vamos desenvolver a embalagem, eu vou desenvolver a embalagem para maçã, por exemplo. Tá? Uma coisa é eu falar, eu vou desenvolver uma embalagem de maçã para um público adulto, outra coisa é eu falar, eu vou desenvolver a embalagem da maçã para um público infantil. Então, quando eu tenho um produto voltado para o público adulto, eu tenho simplesmente ali maçã XPTO. Acabou o meu problema. Quando eu trabalho com o público infantil, você concorda que se torna muito mais atrativo para o consumidor o fato daquele produto ter a Turma da Mônica estampada e eu vou pagar royalties, tudo para o Maurício de Souza, que é um direito dele, mas eu estou influenciando no processo? Eu estou fazendo com que o usuário final fique pentelhando a mãe, compra a maçã da Mônica. Pronto, esse é o papel que o cliente assumiu. Então eu direciono a minha embalagem para aquele produto específico daquele mercado. Tá? Nesse exemplo aqui, um carro. Quem é o usuário final? A filha, por exemplo. Quem é o decisor de compra? Quem vai pagar o carro? O pai, por exemplo. Mas quem vai pagar? Desculpa. Quem vai decidir a compra é o pai. Quem vai pagar? Vai ser a mãe. Quem vai influenciar? Vai ser um amigo, um irmão que vai chegar e falar: nossa, esse produto é bom ou esse produto não é bom, o carro da Ford presta, o carro da Ford não presta. Para tudo a gente tem isso, lembra disso, tá? E aí a gente tem a questão do comportamento. O comportamento do consumidor, ele vai ser dividido em ambientes pessoais, ambientais, situacionais e os estímulos do marketing. Vamos definir um conceito disso, tá? O comportamento do consumidor ou comportamento de compra é um conjunto de reações ou respostas dos indivíduos a um determinado estímulo que decorrem de fatores pessoais, ambientais, situacionais e de marketing. Então tá, fatores pessoais. A minha personalidade determina isso, a minha percepção ou a minha emoção, aquilo que eu acredito em relação àquele produto, ou aquela marca, ou aquela empresa. Beleza, tá? Isso são fatores pessoais. Então, quando eu desenvolvo uma embalagem, eu tenho que levar em consideração todas essas características para que eu atraia o meu público-alvo de maneira correta. Eu vou ter fatores situacionais. Fatores ambientais. Os fatores ambientais, a minha cultura. Então, se eu vivo na Índia, a minha cultura determina que eu não posso comer carne de vaca. Por quê? Porque eu, como um bom indiano, eu não consumo a vaca, que é um animal santo. Ah, Leandro, mas no Brasil também tem. Ótimo. Ótimo exemplo que eu mesmo dei para vocês. Eu tenho o público vegano ou o público... o outro que eu esqueci. Vamos de vegano. O público vegano, ele vai falar o quê? Que ele tem uma determinada cultura que ele não consome carne de vaca. Tá? Ele não come o bichinho. Pronto, ótimo. É um outro fator que vai influenciar. O preço da carne é outro fator que vai influenciar. Então a economia determina. A política também influencia diretamente.
por conta do aumento do dólar, por exemplo, tá? Então o preço da carne está muito caro, eu não vou consumir mais carne por um tempo. Valores e opiniões de membros da minha família, não come picanha porque tem muita gordura, eu vou comer uma carne mais magra. E os fatores de comunicação, um novo produto que está sendo lançado, e aí eu enquanto comunicador determino ou crio uma campanha onde eu quero estimular o meu consumidor a provar um outro tipo de produto, tá? Fatores situacionais, uma situação momentânea. O preço, o exemplo do dólar é um bom exemplo disso, né? O dólar está caro, o custo do produto está muito elevado, e nesse momento eu opto por não comprar um determinado produto, tá? E até mesmo por características de tempo, disponibilidade, o ambiente da loja. Quantas vezes a gente não entra num ponto de venda, olha para um determinado produto, principalmente frutas e legumes, né? A gente olha e fala, não vou levar porque estava feio. Ou, não fui com a cara dessa loja, o ambiente da loja não me agradou. Concorda que esses 3 fatores, eles estão ligados diretamente ao que o consumidor quer? Só que aí a gente vai fechar essa aula falando dos estímulos de marketing, que é o gancho da nossa próxima aula, tá? Que aí eu já espero ser nossa aula presencial normal. Existem os estímulos de marketing, que é o mix de marketing. Eles são divididos em 4 pontos fundamentais: produto, o preço, promoção e praça. Esses 4 itens, que aí a gente vai ver calmamente na próxima aula, eles vão influenciar diretamente na resposta do meu consumidor. Mas isso a gente vai ver na semana que vem. Bom, pessoal, então fechando aqui essa nossa aula de hoje, eu vou pedir um exercício para vocês, onde vocês vão me apresentar algumas sugestões de melhoria nessas embalagens, tá? Não é para criar um novo layout, eu não quero um novo layout de embalagem, mas eu quero sugestões para essas embalagens, para que elas se tornem mais atraentes para o mercado, tá? Eu quero que como que o consumidor pode olhar para esses 2 produtos dentro do mercado e ver algo diferente, um diferencial, o que destacar nessas embalagens, como seria a sugestão de vocês para essa embalagem, assim como tem ali no começo da aula, quando eu mostrei para vocês as embalagens da pipoca de canjica, tá? Então, escrevam literalmente, não à mão, por favor, tá? Vou pedir para vocês me entregarem isso individual, não é um trabalho em grupo, digitado e impresso, tá? Por favor, na nossa próxima aula presencial, tá bom? Se cuidem, evitem aglomerações, evitem contatos com pessoas nesse momento, até que o surto do corona passe, ou até que tudo esteja sob controle, tá bom? Um beijo para vocês, boa semana.